Bom, gente, boa noite a todos e todos. Vamos agora então para a quarta e última mesa do nosso dia, da nossa jornada kantiana, né? Jornada da terceira crítica. Temos o prazer de receber hoje aqui o professor Pedro Paulo Pimenta, da Universidade de São Paulo. O Pedro, enfim, dispensa apresentações, é um kantiano que tem não só é um estudioso do iluminismo, né, que tem diversas publicações. Enfim, é um grande prazer recebê-lo. E, sem mais delongas, posso mandar. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. A ideia da nossa querida colega Luciana Martins, que eu acho que é uma ideia luminosa, né? E que propiciou a oportunidade de, a mim, né, de recuperar um texto no qual eu vinha trabalhando já há um tempo e espero que ele faça um sentido. Eu coloquei o título Organismo e Matemática, nem sobre isso que eu vou falar, mas também é sobre um problema que o Foucault identifica nas palavras das coisas, que chama a eterna tentação de construir uma metafísica da vida. E o Kant contra essa metafísica da vida. Tem uma observação que é o seguinte: esse texto ele foi escrito, a primeira parte dele, que é basicamente o que eu vou ler, na França. E aí eu usei a tradução do Filonenko. Então eu vou citar pela tradução do Filonenko, não é nem a do Fernando, nem a do Valério e do Antônio Marques, é uma tradução francesa que eu fui corrigindo. Comprei lá e aí encontrei a alemã da Meiner online e fui corrigindo. Então está um pouco diferente das nossas críticas do juízo. Quem vai proteger a Então, a minha epígrafe vem do Lebrun, uma passagem que ele diz uma coisa muito simples: toda filosofia biológica, quanto mais confia na vida, menos confia no ser vivo. Bom, então eu também começo com uma questão do Lebrun, que é o seguinte: como compreender a possibilidade de um corpo organizado? Colocando essa indagação há mais de 50 anos, Gerard Lebrun notava, eu cito, que a filosofia kantiana da física põe um duplo obstáculo à conceitualização do organismo no sentido moderno da palavra. Primeiro obstáculo, eu cito Lebrun: o conceito de matéria é remetido simplesmente a forças motrizes, o que significa que a matéria animada não pode ser distinguida da matéria bruta. Aí eu retomo: na física, portanto, não há lugar para o conceito de organismo e tampouco para o de ser vivo, que lhe é correlato. Segundo obstáculo, volto para o Lebrun: a noção de matéria assim compreendida torna igualmente impossível toda tentativa de compreender a gênese material de um corpo orgânico. A mesma razão explica porque o organismo não pode ser compreendido nem como fato sobrenatural, nem como produto puramente material. Fim de citação. A própria geração dos corpos orgânicos, que permite distingui-los dos inorgânicos, escapa à explicação, na medida em que as leis do movimento não são consideradas suficientes para pensar o engendramento de um indivíduo a partir de outros. A categoria de causa, tal como encontrada repetidamente, não intervém aqui. Antes terá de mobilizar a ideia de uma causa final. A advertência é suficiente, né, essa da insuficiência do princípio, para que a leitura da crítica do juízo ou da faculdade de julgar reveja um lugar comum de que a segunda parte do livro, dedicada à reflexão teleológica, estaria para a biologia como a analítica da crítica da razão pura estaria para a física. Longe de ser o fundamento ou esboço de uma nova ciência, diga-se de passagem, então inexistente, a analítica do juízo teleológico oferece um exame das aporias e limites de uma ciência bem estabelecida, a saber, a história ordinária. Mas o ensaio de Lebrun sobre a crítica da faculdade de julgar não é apenas uma explicação de texto, coisa que ele, aliás, raramente faz, de explicar um texto. Ele se insere em uma tópica na qual se conjugam duas noções, a de organismo e a de vida, que em fins dos anos 60 se tornara quase uma obsessão da filosofia francesa.
Remontando a Bergson e passando por Canguilhem, ela chega até Foucault, Deleuze e outros, que a revêem pelas lentes de uma arqueologia dos conceitos, contestando a ideia de organismo, o direito de pertença a uma ontologia e a ideia de vida, um estatuto de princípio metafísico. Trata-se, com isso, de reposicionar o problema do organismo fora da tópica vitalista para pensar justamente as condições de sua possível inserção em uma tópica, quiçá similar a ela, digamos, a sua versão crítica, de modo a evitar o que Foucault chama, eu cito, de perpétua tentação de constituir uma metafísica da vida, tentação constante do século XIX aos nossos dias. Então a gente pode pensar no próprio Bergson, mas antes dele no romantismo, e nos dias atuais, toda uma corrente da fenomenologia francesa e de língua inglesa que é abertamente vitalista. A partir de Kant, relido por Lebrun, será difícil aceitar sem mais afirmações como esta de Bergson, por exemplo. Então aí Bergson diz assim: o contraste entre a vida em geral e as formas em que ela se manifesta apresenta por toda parte o mesmo caráter. Pode-se dizer que a vida tende a agir o máximo possível, mas que cada espécie prefere dar a menor soma possível de esforço. Quer dizer, a vida agindo, né? Isso que age. Em vez de conceito ou de princípio, a vida se torna problema. Em vez de entidade empírica, o organismo será uma ideia da razão. Bom, aí eu procedo a toda uma discussão um pouco redundante em vista do que já foi dito aqui hoje e também do que vocês estão cansados de saber sobre a crítica do juízo, né? Para chegar a uma constatação que me leva a um lugar mais interessante, que é a seguinte: o capítulo 65, onde a gente encontra a ideia de organismo propriamente dita, ele encontra uma região da experiência que agora entendemos não representa uma exceção às leis da física. A consideração teleológica dos seres organizados somente é válida na medida em que os isolamos ou que os pensamos distantes em si mesmos, sem relação com outras coisas, isto é, referindo-nos à faculdade da razão humana, ou à faculdade humana da razão, sei lá. Faculdade da razão humana. Eu cito Kant no capítulo 65, na tradução do Filonenko adaptada por mim em português. Como a razão deve conhecer em toda forma de um produto natural a necessidade desta, caso queira perceber as condições ligadas à sua produção, e como ela, no entanto, não pode admitir essa necessidade na forma dada, a contingência da forma do objeto em relação a todas as leis empíricas da natureza referidas à razão é um princípio de admissão de uma causalidade para esse objeto, como se ela só fosse possível mediante a razão. Ora, a razão é a faculdade de agir segundo fins, uma vontade, e o objeto representado como possível somente por essa faculdade, enquanto fim. Veja, mesmo traduzido do francês, que já dá uma bela arrumadinha sintática no texto do Kant, não tem jeito, fica estranho, né? Que é o efeito que a Luciana estava comentando sobre a tradução. Então, desde o início, a ideia de organização estará vinculada a um princípio transcendental, o que afasta de dois perigos igualmente, ou de duas opções igualmente nocivas: o materialismo, a matéria viva, ou a teologia, o Deus pensante. Para Kant, esta última alternativa, a diferença da primeira, da matéria viva, não é perigosa, apenas equivocada, pois nela a ideia de Deus é tomada literalmente, como se tivesse um conteúdo transcendente, quando se trata, na verdade, de um operador conceitual da razão prática em seu vínculo com a reflexão teleológica, como mostrará, de resto, o apêndice à crítica do juízo teleológico. Texto esse que eu me desobrigo de examinar, mesmo porque já o fiz na minha juventude, na minha tese de mestrado. Então já paguei tudo que eu tinha, tudo que eu devia ao Kant. Quanto à ideia de matéria viva, ela é contraditória, pois pretende, diz Kant, definir a finalidade da natureza nos seres organizados a partir da ideia de vida na matéria, que, no entanto, caberia definir a partir da primeira. Então, quer dizer, isso fica no...
Kant concorda com Maupertuis, por exemplo, em que o modo de explicação mecânico da geração das partes de um ser organizado é insuficiente e considera, então, a necessidade da admissão de princípios teleológicos. Essa necessidade era admitida nos opúsculos da década de 70 como um fato da história natural em geral e da anatomia comparada em particular. Na crítica do juízo, ela se tornará acessória em relação, esse fato se tornará acessório em relação à demonstração da necessidade transcendental do princípio teleológico, isto é, do seu lugar na arquitetônica da faculdade racional humana. Então, eu cito dessa vez o famigerado capítulo 77 da Crítica da Faculdade de Julgar, onde o Kant escreve: se considerarmos um todo material segundo a sua forma como um produto das partes e de suas forças e de sua faculdade de se ligar por si mesmas, incluindo outras matérias a que elas se reúnem mutuamente, representamos-nos um modo de produção mecânico. Mas com isso não chegamos ao conceito de um todo enquanto fim, cuja possibilidade interna necessariamente pressupõe a ideia de um todo do qual dependem a constituição e o modo de ação das partes, de um todo, enfim, tal como o que devemos representar para um corpo organizado. Mas isso não se segue que a produção mecânica de tal corpo seja impossível. Com efeito, isso significaria que seria impossível, ou seja, que seria contraditório para todo entendimento, representar essa unidade na ligação do diverso, sem que a ideia de tal unidade não fosse ao mesmo tempo a sua causa produtora, quer dizer, sem produção intencional. Então, quer dizer, se você se propõe a comentar um texto como o da Crítica da Faculdade do Juízo Teleológico, você tem que estar preparado para se deparar com os textos que são opacos, que resistem à interpretação. Esse que eu acabo de citar, no geral, eu acho que ele é muito fácil de ser entendido, mas no detalhe é praticamente impossível de ser explicado de forma plenamente satisfatória. A gente tem sempre a noção de que, a impressão de que tem alguma coisa no pensamento do Kant que está colocado aqui e que está nos escapando. Bom, seja como for, eu retomo a palavra, a representação teleológica, embora necessária, o é nos limites circunscritos do entendimento humano. Acrescente-se que o modo de representação humano, que consiste na ligação entre o conceito e a intuição mediante um esquema, não é o único necessário. Este modo, aliás, se mostra insuficiente no cumprimento de uma exigência da própria razão, que deve pensar para o condicionado empírico a série completa de todas as condições, com o princípio incondicionado transcendente em relação à experiência, mas imanente ao sujeito transcendental. Ora, assim como a série mesma só pode ser representada logicamente, o incondicionado se deixa pensar apenas em ideia, pois todo ato de síntese do entendimento é particular e dá acesso somente à unidade de um sujeito transcendental pensado como sua condição de possibilidade, mas de modo algum à unidade da experiência como totalidade. Esta última ideia depende, na crítica do juízo, da admissão de uma causa final, que a reflexão buscará junto à razão em seu uso prático, como faculdade dos fins. Na falta de uma intuição do todo, há uma ideia de totalidade vinculada a uma máxima teleológica. Ocorre, no entanto, que essa ideia pode ser representada inversamente. Para o entendimento intuitivo, a totalidade é dada como integralmente mecânica. Deus não precisa de causas finais. É faltável. Como explica Kant ainda no capítulo 77, não é contraditório pensar no entendimento para o qual o todo se afigure como produto de uma ligação mecânica não intencional entre as partes. Tomada como princípio, a ideia desse entendimento intuitivo legitima, no âmbito da experiência, o uso do princípio teleológico para a faculdade de julgar reflexionante, a tal ponto que isso que seria para o entendimento humano uma máxima subjetiva, adquire agora, aplicada à investigação da natureza, peso de objetividade. Por isso, a questão da geração, com a qual os naturalistas de Aristóteles e Buffon vinham se batendo sem êxito, é, na verdade, um falso problema. Por
quando fora formulado em termos empíricos, como se uma investigação experimental fosse capaz de decidi-lo. O que interessa, ao contrário, é a maneira como o formulamos. Por isso, Kant se sente à vontade para recorrer à doutrina puramente teórica de Blumenbach sobre a geração. Então tem aquela famosa passagem. Note-se que, para Kant, se Blumenbach declara absurda a ideia de uma formação da matéria por si mesma, sem um princípio ativo extrínseco a ela, não é porque tenha encontrado alguma evidência experimental de que teria de ser assim. Digamos com clareza, na única passagem da Crítica do Juízo em que Kant recorre à fisiologia, ele não o faz para buscar junto a ela alguma informação sobre a organização vivente, mas para encontrar nela a corroboração teórica de princípios transcendentais. Schopenhauer irá imitá-lo anos mais tarde, alegando que a fisiologia de Bichat expõe empiricamente as verdades que ele mesmo encontrou no plano transcendental, e que a sua filosofia transcendental é a expressão conceitual da fisiologia de Bichat. Em um caso como no outro, de Kant e Schopenhauer, o ardil dos filósofos consiste em aludir à ciência, sem que com isso se corra o risco, por menor que seja, de ter de revisar os seus próprios princípios à luz do que ela tenha a dizer. Então, a parte perigosa que ameaça a filosofia transcendental na ciência, que é a parte experimental, empírica, etc. e tal, essa fica. Por que ameaça? Porque se você for olhar o detalhe da ciência, pode ser que você encontre alguma coisa que está desmentindo o que você quer que a ciência seja. Frequentemente é o que acontece. E é por isso que os nossos filósofos eles preferem os princípios da ciência. Ora, não vai nisso nenhuma fé, muito ao contrário. Nenhuma má fé, muito ao contrário. É que para Kant, como para Schopenhauer, a ciência não precisa dos filósofos, porque ela já é ela mesma filosófica. E quando um filósofo imbuído de preceitos críticos folheia as páginas de um fisiologista, o que encontra nelas é algo tão precioso quanto as suas investigações experimentais, o atestado da índole da própria razão. É para isso que você vai estudar fisiologia sendo filósofo transcendental, não porque você quer fundamentar uma ciência da natureza, seja lá o que for. Vamos voltar. Comentando esse ponto, Lebrun escreve o seguinte, eu cito o Kant e o Fim da Metafísica, é uma passagem um pouco longa, mas eu peço licença a vocês. A questão do estatuto do organismo está vinculada ao tópico da finitude, que se define nos seguintes termos. Porque finitude significa essencialmente composição, o problema levantado pela presença do organismo como fim natural somente pode ser resolvido por um conceito problemático. A dificuldade ontológica que o organismo põe a Kant é a seguinte: dado que a totalidade é sinônimo de continuidade, como pensar enquanto totalidade o que podemos conhecer apenas como quantum discretum? Leibniz tentara conciliar essas duas noções falando em uma organização ao infinito. Um corpo organizado ao infinito seria, de um lado, dividido, composto por uma multidão de partes em si determinadas, mas tal que, no entanto, seria impossível chegar ao fim de sua divisão. Em suma, ao mesmo tempo finito e infinito, discreto e contínuo. Bem Leibniz, né? Com todo respeito. Noção tão contraditória para Kant quanto a de um mundo que supuséssemos anterior a toda regressão e, ao mesmo tempo, fora do alcance dela. Fim de citação do Lebrun. Para medir o alcance dessa consideração, que nos parece fundamental, é preciso notar, em primeiro lugar, que a finitude kantiana não é como a dos modernos. E aí eu estou me apoiando no capítulo 7, importantíssimo, das Palavras e as Coisas, do Foucault. Com efeito, de Descartes a Leibniz, passando por Spinoza e Locke, a presença de uma faculdade racional no homem é condicionada pela natureza dual deste, formado por duas substâncias heterogêneas, quais sejam a alma racional e o corpo sensível. A perfeição da razão que o homem eventualmente compartilha com Deus ou recebe dele é comprometida pela interferência da sensação, né? Mediante a imaginação, instância intermediária que perturba o entendimento e deve, assim, ser disciplinada, tendo em vista que ela não pode ser suprimida.
Daí as regras para a direção do espírito e os tratados de reforma do intelecto ou de conduta do entendimento, porque aí o pessoal no século XVII, por assim dizer, se vocês me permitem, morre de medo da imaginação e do que ela pode fazer com a nossa razão. Retificar a razão é aproximá-la de uma perfeição que não é humana. Em Leibniz, como sempre um passo à frente, essa aproximação atinge um grau de quase perfeição na intuição matemática, onde a razão opera livre da sensação e no âmago da experiência por meio de uma invenção que, se não conhece o todo, pressupõe a sua conceitualização integral e como que confirma cada eixo repetido. Né? Essa sensação física. Então, a experiência matemática do Leibniz é sensível, mas você não tem a sensação. Sim, você sensibiliza a razão, né? Isso é brilhante. Não é bem isso, mas é algo assim. Leibniz não recua nem mesmo quando o que está em questão é a conceitualização dos seres vivos como totalidades empíricas. Malgrado o processo de individuação pelo qual eles se apresentam, é preciso representá-los como totalidades específicas. E apesar do caráter descontínuo dos processos fisiológicos, impõe-se à sua compreensão uma regularidade perfeita, que confere a esses corpos, lembremos, todos eles dotados de alma, uma homogeneidade perfeita em relação ao espaço em que eles se encontram. Por isso, essa divisibilidade ao infinito. Ora, se este é, como se sabe, divisível ao infinito, também os corpos orgânicos o serão. E nada disso está em questão, o mínimo que seja, uma fisiologia como ciência dos corpos físicos organizados, e menos ainda os seus eventuais desdobramentos na medicina. E, no entanto, é para isso que a fisiologia existe no século XVIII. Para estudar os seres vivos e para se desdobrar numa medicina. Trata-se apenas já em Leibniz, trata-se em Leibniz já apenas e tão somente do interesse da razão. Nos escritos sobre medicina, o nosso filósofo vai falar sobre o quê? A alma. À primeira vista, a finitude kantiana poderia se afigurar como sendo exatamente de mesmo feitio que a dos modernos. Basta percorrer algumas páginas da fundamentação da metafísica dos costumes para encontrar nelas, por toda parte, esse mesmo tom, uma mistura de lamúria e censura, acerca da animalidade incontornável da natureza humana, essa entidade mesquinha, atuada pelas paixões e interesses imediatos, que afasta o homem de sua destinação moral. Mas, rendendo-nos a essa impressão de leitura, estaremos nos esquecendo de que a disparidade entre o mandamento da lei moral e as ações humanas não é resultado de alguma má intenção ou de um egoísmo intrínseco, mas precisamente da dissociação interna, estrutural, entre a autonomia da razão e o seu condicionamento pelos módulos sensíveis. Não é um problema que vem de fora. O problema é que, na sua razão, você não consegue ligar uma coisa com a outra, a não ser pelo quê? Com a ideia, pode ser considerada muito promissora ou uma simples miragem, da ligação entre a virtude e a felicidade no sumo bem. Tá. Estes, os módulos sensíveis, não impedem a razão de nada que o seja, mas exigem dela uma representação tal dos seus fins que leve em conta os condicionamentos sensíveis de uma raça, que uma raça de anjos, por exemplo, não teria de considerar. Nesse sentido, por ser finita, a razão prática humana é ainda mais potente do que outra angelical. Né? Porque a razão dos anjos ela não tem nada, não tem nenhum trabalho. O cara é anjo. Não é? Já esse bichinho. Ora, essa dissociação Lebrun encontra também no plano teórico, no qual ela aparece como heterogeneidade entre conceito e intuição. Assim escreve Kant ainda no capítulo 77 da Crítica do Juízo, eu cito: se estivéssemos autorizados a considerar os seres materiais como coisas em si, a unidade que constitui o princípio da possibilidade das formações naturais seria unicamente a unidade do espaço, que, no entanto, não é o fundamento real das produções, mas apenas a condição formal delas. Ainda que o espaço tenha, com o fundamento real que buscamos, uma certa semelhança. Olha o Kant fazendo coisa que ele não deveria fazer.
na medida em que nenhuma de suas partes pode ser determinada sem uma relação com um todo, cuja representação se encontra no fundamento da possibilidade das partes. Salvo engano, o que ele está fazendo é justamente se afastar da monadologia, se aproximando dela o máximo possível, flertando com o perigo. Quinta citação. O espaço não seria, então, como na crítica da razão pura, o esquema da categoria de substância pensada como permanência. Com a diferença de que agora o próprio conceito de substância seria intuído espacialmente, a unidade do espaço seria o fundamento real das produções, nessa hipótese, né? E mesmo a ideia de matéria, que o entendimento humano pensa a partir das condições formais da intuição, data vênia da opinião dos colegas de hoje de manhã, essa ideia de matéria seria dada como propriedade da substância espacial. Isso tudo se você intuir. Então Deus é materialista, né? Porém, no modo de intuição fenomênico, acontece o contrário, como explica dessa vez Michael Friedman, naquele livrão, né? Kant e a construção da natureza. Eu cito: a matéria ou substância depende inteiramente da forma, o espaço, e é precisamente por essa razão que Kant está comprometido com o idealismo transcendental. Por essa razão, ele subsume o conceito de matéria ao puro conceito de substância, referindo-se para tanto ao conceito de espaço e, em particular, ao conceito de mobilidade no espaço. Tudo no entendimento. Esse comentário nos envia diretamente aos princípios metafísicos da ciência da natureza, onde Kant define a substância material, eu cito, como aquilo que no espaço é móvel por si mesmo, isso é, separado de tudo que existe no espaço fora dela. O movimento de uma parte da matéria, em virtude do qual ela cessa de ser uma parte, é separação. A separação das partes de uma matéria é divisão física. Também é uma maneira de dizer coisas que parecem triviais com consequências pesadas. Kant observa ainda que partes de matéria são sujeitos umas das outras e não predicados, eu cito, quando são móveis por si mesmas e, por conseguinte, existem no espaço fora de toda ligação com outras partes vizinhas. Portanto, a mobilidade própria da matéria ou de qualquer uma de suas partes é, ao mesmo tempo, prova de que esta é móvel e de que cada uma das suas partes móveis é substância. Essa ideia de parte referida ao espaço torna-se ambígua quando aplicada ao organismo, que, como quantidade discreta, não pode ser pensado como substância material que ocuparia uma porção do espaço, porque senão ele também seria divisível ao infinito. É um ponto delicado e seremos obrigados, desta vez, a recorrer ao comentário de Antônio Marques, que o esclarece devidamente. Então, agora vou citar várias passagens do Antônio Marques, recurso pelo qual a nossa colega Monique me criticou duramente ao ler a primeira versão desse texto, mas eu não fui capaz de abrir mão desse recurso. Então, Marques diz assim: como observação geral, a questão da divisibilidade de um todo dado na intuição, deve-se reter que aquele deve ser considerado divisível numa série sem fim, ainda que desse modo não possamos falar de partes de um todo, pois que com propriedade a parte enviaria a série inteira da divisão do todo. Ora, a parte só o é verdadeiramente enquanto integrar uma totalidade de partes. Que citação. Eu retomo a palavra: uma forma organizada como totalidade empírica não pode ser senão como uma ideia que não se apresenta em intuição, mas é anexada ou aposta à intuição de um corpo que, por definição, isto é, enquanto representado sob o conceito de matéria, é divisível ao infinito. Trata-se aqui, portanto, de uma exceção ao modo de representação do entendimento, o que explica por que, já no nível da percepção, o organismo aparece como totalidade empírica, o que, no entanto, é, outro sim, contraditório. Ora, como explica mais uma vez Antônio Marques, eu cito:
Processa-se aqui uma necessária sobreposição de fenômeno e de grandezas contínuas, tais como o espaço e, em consequência, a determinação total de um corpo organizado pelo espaço e suas leis de divisibilidade como quantum contínuo. A divisibilidade desse corpo fundar-se-á, nesse caso, na divisibilidade do espaço, que constitui a possibilidade daquele, entendido como um fenômeno extenso em geral. Fim de citação. Se o corpo orgânico é considerado como fenômeno em geral, do ponto de vista do entendimento, então ele deixa de ser totalidade para se tornar infinitamente divisível. O ponto de vista da razão recua. Recuo esse que assinala a garantia de um direito de extensão, do ponto de vista dessa mesma razão, à revelia do entendimento. É porque o ponto de vista da razão não é onipotente que ele pode existir. Ora, como nota Kant na crítica da razão pura, no B345, ainda que a regra da progressão do infinito por ocasião da subdivisão de um fenômeno considerado como um simples preenchimento do espaço tenha de certo lugar, de todo modo, esta regra não é válida quando pretendemos estendê-la também à multidão das partes já separadas de uma certa maneira em um todo dado e que constituem, assim, um quanto discreto. Divisão das partes já separadas de uma certa maneira em um todo dado. Tudo bem, dá para entender perfeitamente o que ele está querendo dizer, mas por que ele está dizendo isso? Que certa maneira é essa? Então dessa certa maneira pode. É a crítica da razão pura essa, hein? Pois bem, digo eu, se o espaço é uma grandeza contínua, como o sóis, se o mesmo vale para todos os corpos nele situados, segue-se que o organismo terá de ser pensado pela razão como totalidade discreta. Portanto, a aparente contradição dessa ideia é, na verdade, o sintoma de um mal-estar do entendimento, que agora, graças à intervenção da razão, não terá mais de se haver com as partes separadas de um todo dado. Partes essas que, entretanto, a fisiologia estuda mecanicamente, isto é, nivelando-as em um mesmo sistema de representação, no qual elas aparecem, senão como homogêneas, ao menos como equivalentes entre si. Tá? O fisiologista abre lá o corpo e diz, olha, eu vou classificar essas coisas todas que eu estou vendo, eu vou fazer uma taxonomia dela, né? E vou dizer que alguns são vísceras, outros são órgãos, esses são nervos, isso aqui, tal, mas eles fazem parte de um mesmo sistema no qual eles têm o mesmo estatuto. Mas porque na fisiologia do século XVIII não tinha esse preconceito de que um órgão é o principal, como a gente tem. Então, você tem um sistema. Ela é mais tranquila do ponto de vista conceitual. Ora, nem por isso a ciência experimental se aproxima o mínimo de explicar, sem o apelo ao modelo teórico, como o de Blumenbach, por exemplo, o princípio de articulação entre essas partes segundo os fins, ainda que sem uma intenção. Tudo bem. Sabemos agora que esse princípio terá de ser, por definição, transcendental. Acabou. Não acabou. Acabou. Quase comemorou. Podemos agora medir a distância que separa Kant e Leibniz. Concedamos a palavra uma última vez a Antônio Marques. Aí eu cito. Em Leibniz não existe a distinção entre as grandezas contínuas e discretas em função da divisibilidade ao infinito, situando-se a diferença somente quanto ao caráter potencial e atual relativamente às primeiras e às segundas, respectivamente. A questão parece centrar-se, pois, para Kant, na divisão atual do organismo, em particular, e na da matéria, em geral. Por razões que têm a ver com o estatuto da substância simples e com o seu famoso princípio dos indiscerníveis no âmbito do seu sistema, Leibniz defende a existência de totalidades discretas e infinitamente divisíveis atualmente. A dicotomia fundamental na filosofia da mônada de Leibniz passa para entidades matemáticas, substâncias compostas, incluindo este último conceito tanto o organismo propriamente dito, quanto a pura matéria extensa. Toda entidade discreta, sendo divisível atualmente ao infinito, é um sistema organizado em que se encontram partes infinitas determinadas. Cada uma delas, como a gente sabe, portadoras de nada menos que um ponto de vista integral sobre a totalidade do mundo. Certo? São mundo.
tem inteléquia, né? Os espíritos, tudo isso. A crítica do juízo teleológico, digo eu, leva a sério a consideração leibniziana, mas a toma como uma verdade mal colocada. Invertendo seus termos, elabora um conceito de organismo como ente de razão, para o qual não vale a divisão ao infinito, mas ao qual se aplica o conceito matemático de quantidade discreta, que coaduna com a necessidade inscrita na razão humana de pensar um termo incondicionado para a série das condições, que é, enquanto tal, representada como finita, embora as partes que a compõem tenham de ser pensadas como estando num espaço matematicamente infinito. Dissociação entre matemática e lógica. É que o incondicionado não é matemático, mas transcendental, condiciona o empírico a partir de fora. E se o organismo, como quer Kant, simboliza a razão, é por se afigurar a ela como totalidade à parte em meio à experiência. Daí a observação que nos interessa, já citada. Se os fenômenos pudessem ser considerados como coisas em si, diz Kant, a unidade que constitui o princípio da possibilidade das formações naturais seria unicamente a unidade do espaço. Quer dizer, o perímetro da forma orgânica, embora não seja dado como delimitação espacial, figura para o entendimento uma unidade cujo princípio reside na razão. A anatomia comparada trabalha, isto é certo, com esquemas espaciais. O Kant diz isso nos capítulos 61 e 82 da Crítica do Juízo. Mas a unidade representada nas figuras dos tratados de anatomia, embora projetada no espaço, não é tornada possível por este, mas depende de um ato de síntese da razão como faculdade de fins. É a razão que fez aquela unidade. O organismo não é uma mônada, mas isto sim é um esquema da ideia de uma totalidade de outra ordem, a própria razão humana, que em nome de seu interesse prático e sistemático, impõe ao sentido a experiência neutra do entendimento. Por isso que depois, no final do juízo, ele vai poder dizer, então, a natureza é tecnológica. Teremos de ir além da analítica dos princípios para assim encontrar, na primeira introdução à crítica do juízo, a razão como aquela que introduz os fins nas coisas, não os recebe delas. Esse ato de apropriação das coisas, que é uma palavra que o Kant usa bastante na crítica do juízo, sem qualificar como coisa em si, coisa, algo que ele não poderia fazer a rigor também, ou que a gente não esperaria dele, de um filósofo tão cauteloso, como disse a nobre colega. Esse ato de apropriação das coisas chegará, ainda na crítica do juízo, à instituição de algo que poderia parecer impensável no quadro do criticismo, a ideia de natureza como sistema de causas finais em benefício da razão e seu uso prático. Então, só uma última indagação. Mas então, cabe a pergunta: estaria por isso a ideia de organismo apartada em definitivo da física, né, que tantos obstáculos põem à sua consumação no plano teórico? Então, estaria a ideia de organismo relegada pelo Kant a um esquema da razão? Não é o caso. Essa ideia pertence à tópica do sistema da filosofia transcendental e não aos primeiros princípios metafísicos da ciência. Tudo bem. O que não significa que não haja uma relação sistemática entre a ideia de corpo orgânico e esses mesmos princípios da ciência da natureza. Com efeito, é essa ideia que encontramos não na crítica do juízo, mas em certas passagens do Opus Póstumo. Eu sei, eu não deveria citar, mas eu vou citar. Foi o professor Ricardo Ribeiro Terra que me estimulou, acho que ele queria... exato. É o método, né? Então vamos pôr fogo nisso. À primeira vista, a definição de corpo orgânico seria exatamente a mesma do capítulo 65 da Crítica do Juízo. Eu cito o Opus Póstumo,
Um corpo orgânico pode ser definido como aquele em que cada uma de suas partes existe no interior de um todo por meio da outra. E neste caso a explicação contém uma clara referência a fins. Ao que Kant, porém, acrescenta, mas também cabe estabelecer assim a sua definição. É corpo orgânico aquele em que a ideia do todo precede a possibilidade de suas partes em vista de suas forças motrizes unidas. Forças motrizes. Conceito felizmente ausente da Crítica do Juízo, porque se tivesse força motriz na Crítica do Juízo, seria um livro inexplicável. Que força motriz? A partir dessas definições conjugadas, né, escreve Kant, o corpo orgânico é pensado como máquina. Isto é, eu cito, como corpo formado intencionalmente segundo a sua forma. A máquina. Essa condição transcendental nos leva, digo eu, por uma exigência lógica, a encontrar como o princípio do objeto assim representado, eu cito Kant, a unidade absoluta de um sujeito, tendo em vista que ter intenção não poderia de modo algum ser faculdade da matéria. Então, o corpo orgânico como máquina e o princípio da unidade, uma intenção. Essa constatação leva Kant a uma afirmação extraordinária, mas que é perfeitamente coerente com a crítica do juízo, ou seja, de que são propriamente orgânicos apenas aqueles corpos que são capazes de organizar a matéria. Trata-se nada menos que a revisão transcendental da ideia platônica de alma do mundo, reduzida aqui àquele ser, o homem, único que é capaz de atuar segundo fins. Eu lembro a vocês que em 1798, quando Kant estava escrevendo isso aqui, o Schelling publicou um livro chamado Da Alma do Mundo, onde ele vai fazer a revisão da ideia platônica no outro sentido, para dizer que a vida é o transcendental da natureza. Eu ia falar sobre isso, mas deixa para lá. Encontramos assim, em plena passagem ou transição da filosofia da natureza, da qual o organismo vem a ser integrado como máquina e pensado como produto, mediante analogia com a atividade técnica. Então, a passagem é da filosofia, de alguma coisa que pertence à filosofia prática, que é a consideração da capacidade técnica do homem, né, para a filosofia da natureza. Filosofia da natureza, eu repito, na qual o organismo vem a ser integrado como máquina, pensado como produto, mediante analogia com a atividade técnica humana. A elegância dessa solução é surpreendente, pois ela dispensa o recurso a uma teleologia da natureza, que na terceira crítica é a condição sine qua non para a efetivação dos fins da vontade no mundo da experiência. Agora, o interesse prático é satisfeito com a simples remissão dos corpos organizados enquanto entidades materiais à vontade humana, que é a sede de toda causalidade teleológica, ou seja, a vontade humana no corpo, no único corpo que é organismo, que é o corpo humano. Esse corpo simboliza de maneira suficiente aquela relação sem a qual a vontade moral não poderia representar para si mesma a sua própria efetividade. Essa passagem esclarece os conceitos de força vital e força vegetativa, pelos quais é representada teoricamente a diferença entre corpos orgânicos e corpos meramente organizados. O corpo orgânico tem a força vital e o corpo organizado tem a força vegetativa. Como explica Kant, para a produção, aí é que vem a parte interessante, para a produção de uma força vital, requer-se necessariamente um princípio imaterial, com a unidade indivisível da faculdade da representação, ou, em outras palavras, o sujeito dotado de causalidade técnica intencional. E quer dizer que o corpo orgânico se situa, assim, a meio caminho entre a física e a moral. Então, vejam, recomenda-se, eu sei, cautela no trato com esse material, que, embora reunido sob um título solene, opus póstumo, não forma um todo organizado, mas apenas um agregado, se vocês me desculpem o trocadilho.
A maneira surpreendente como Kant propõe aí a passagem ou transição da razão prática à teórica, lançando uma nova luz sobre a segunda parte da crítica do juízo, não apenas confirma o escopo moral de sua filosofia, como ao fazê-lo reforça um ponto sobre o qual as críticas talvez não tivessem insistido de maneira suficiente. Filósofo moral, Kant evita, por isso mesmo, aquela tentação a qual Foucault irá se referir quase 200 anos depois, que consiste em confundir a ciência do ser vivo com uma ciência da vida. Pois o corpo organizado só é dotado de vida no sentido moral, bastante exíguo em que essa palavra tem para Kant. Ela não se refere a um princípio autônomo, mas ao contrário, é uma maneira de falar que recobre e eventualmente escamoteia uma região importante da razão pura como um sistema organizado à maneira de um corpo dotado de intencionalidade. Eu permito-me evocar aqui, a propósito desse ponto, um último comentário, desta vez o de Louis Guilherme, que me parece lapidar. Eu cito aquele livro Elucidação Crítica do Juízo de Gosto. Se consideramos o animal humano objetivamente como um ser da natureza, ele é um ser vivo, que, enquanto tal, define-se como ser organizado, ou seja, simplesmente como um análogo da vida, como escreve Kant. Tomada em si mesma, a vida, diz Kant, é o poder que uma substância tem de agir em virtude de um princípio interno. Ora, não conhecemos outro princípio interno que possa determinar uma mudança de estado, além do desejo. E, de maneira geral, não conhecemos outra atividade interna do pensamento do qual ele dependa, além do sentimento de prazer e desprazer, do desejo e do querer. Significa que a vida se resume, não é, ao que Kant chama de Gemüt, e é enquanto Gemüt que o homem tem a faculdade de agir conforme as suas representações e segundo as leis de sua faculdade de desejar. Entre a animalidade e a vocação moral, o sujeito transcendental kantiano sente-se vivo, não porque seja atuado por um princípio vital, mas porque este estado de prazer e desprazer e o desejo ou a petição concomitante a ele designam em sentido próprio a ideia de vida, que a filosofia transcendental vem ousadamente introduzir no âmago da experiência sensível. É isso. Obrigado. Questões? Luciano? Eu queria colocar algumas questões iniciais. A primeira pergunta é muito geral, mas eu queria perguntar como é que você pensa a relação entre a ciência e a filosofia, porque é um tema que aparece bastante na sua fala, mas do ponto de vista kantiano. E se a relação entre a ciência e a filosofia, para Kant e também para você, é a mesma no caso das ciências exatas e das ciências empíricas, das ciências experimentais. Depois, uma outra questão, eu queria lhe pedir para repetir a citação de Michael Friedman. Oi, perdão. A citação do Michael Friedman sobre o idealismo transcendental, porque eu acho que você sugeriu que essa citação de Michael Friedman que você colocou na sua palestra era uma objeção contra uma posição antirrealista. Não. Contra a minha posição de hoje, eu acho que é para mim um memorino. A defesa do idealismo. Mas o idealismo transcendental. Sim, o idealismo transcendental. É um idealismo no qual o espaço, o tempo e as categorias são reais no que diz respeito à experiência. Isso. Mas qual é a condição para que elas sejam reais? Que elas sejam representadas no quadro de um idealismo transcendental, onde a realidade delas vai ser condicionada justamente pelos atos de síntese, como você sabe muito bem, de um sujeito transcendental, que não liga os seus conceitos a coisas. Porque senão o Kant seria o Locke. Eu acho que se você der um peso excessivamente grande à objetividade, nesse sentido de uma realidade externa, você corre o risco, não você,
né, o intérprete de Kant corre o risco de transformar a crítica da razão pura numa versão sofisticada do ensaio do Locke, onde justamente você tem duas coisas separadas. Um objeto que está lá e tem uma realidade, tem as suas propriedades, e um sujeito que é afetado por elas e as representa de modo próprio. Isso é o que diz o Locke. Eu não creio que algum kantiano queira relegar a crítica da razão pura a esse destino. Por isso tem que ter dois außer uns, dois fora de nós. Um fora de nós, que é desse mundo constituído de alguma forma pelo sujeito transcendental também. Você tem o dentro e fora desse mundo. E você tem o fora desse mundo, que seria a coisa assim. Que, no entanto, vai ser pensada na crítica da razão pura e assim permanecerá, ou pelo menos eu quero crer, bem do sistema transcendental kantiano, como justamente um conceito limitador e não como a abertura para a denominação de alguma coisa que esteja fora da esfera do entendimento. É o conceito delimitador da legalidade do entendimento que, assim limitada, pode dar lugar à legislação que realmente importa, da razão, sobre o quê? Sobre as ideias transcendentais, nas quais se resolve, em última instância, ideias transcendentais, nesse sentido, nas quais vai se resolver, na filosofia prática, em última instância, o conteúdo do que na crítica da razão pura permanece vazio. As ideias transcendentais na crítica da razão pura, elas são vazias. É o que ele fala no segundo prefácio, ele fala exatamente isso. Eu tive que preencher com dados práticos. Eu não estou parafraseando Kant. É bom quando você consegue se apoiar nele, né? Não sei, tem um problema aí. Eu não estou dizendo que isso resolve, que o que estou dizendo resolve, mas eu acho que a gente tem um problema aí. Eu não sei se ele é só, não sei se dá para resolver. A sua primeira questão é muito mais tranquila, né? Claro. Posso voltar para ela? Sim, filosofia e ciência? Aí tudo bem. Então, eu vou responder de um jeito oblíquo. É assim. Se você pensar o Estatuto da Fisiologia, né, que foi um pouco o que eu quis chamar a atenção aqui, né? Porque, veja, uma coisa é engraçado, né? Porque quando você lê a crítica da razão pura, é fácil você dizer, bom, a analítica dos princípios não é fácil, mas assim, parece uma coisa bem sensata de ser dita, como Cohen diz, por exemplo, que é ótimo a analítica dos princípios e dos conceitos. O Hermann Cohen, o Kant está fundamentando a física. Ótimo, tudo bem, ele está fazendo meio isso. Eu não sei se eu concordo com o Ricardo, por exemplo, quando ele dizia nos seus cursos, em várias discussões, que a física carecia da fundamentação que o Kant lhe dá. Até onde eu consegui estudar o Newton, é bem limpinho. O sistema dele não precisa desse maquinário infernal do sujeito transcendental para ficar de pé. Não, na física não. Não, justamente o que não tem na física do Newton é Deus. É um sistema descritivo. Não, o sistema do mundo newtoniano é um sistema descritivo, é uma gramática. E é por isso que o Hume ou o D'Alembert, que são filósofos céticos, podem ser newtonianos integralmente, porque não tem Deus. Justamente por não ter Deus. Ora, justamente, né? Você não pode ter nada que não possa ser demonstrado na física newtoniana. E a existência de Deus não pode ser demonstrada. Então, ótimo, não tem Deus. Tem Deus na cabeça do Newton. Isso é outra coisa. Olha, então tudo bem. Agora, quando você vai para a crítica do juízo, então ele fez uma coisa com a física, agora ele está fazendo com a biologia. Então, duas coisas. Primeiro, a biologia não existe. E nada garante que ela vai existir. 2. E 3, eu já adianto, quando ela vier a existir, vai ser muito parcialmente graças à crítica do juízo. O papel que o Kant tem na constituição
uma ciência nova, a qual vai se dar o nome de biologia, é muito pequeno. Ele tem um papel, mas é um papel maior na constituição da teoria da evolução, que é um discurso, não é uma ciência, do que na própria ciência biológica. O que ele está fazendo com a fisiologia? Ele está te mostrando que a ciência experimental, ela é menos experimental do que ela pensa. Porque os fisiologistas todos têm uma teologia física na cabeça. Você olha para a anatomia do pássaro, e aí você consegue explicar tudo por causas eficientes, menos a questão que o cara não consegue não se pôr, que é por que esses ossos estão dispostos assim, em vista de... Bom, quando você pôs o em vista de, você mostrou o quê? Que a sua ciência, ela é pura filosofia. E é por isso que quando ele vai para a fisiologia, ele vai na teoria. Ele não quer saber como a fisiologia procede, mesmo porque, do ponto de vista dos procedimentos da fisiologia, toda a análise fisiológica é mecanicista. Então ela está dentro da física, do Kant. Toda, no século XVIII. O que não é mecanicista na fisiologia do século XVIII? O modelo teórico. Nenhum. Mesmo os que dizem, o corpo é uma máquina, tal, não é mecanicista, porque aí tem uma analogia técnica. Então, ele bem ou mal, o que eu falei, né? Que eu fui um pouco sarcástico nessa passagem. Eu disse que com isso o Kant e o Schopenhauer, eles um pouco evitam o risco que tem, que a fisiologia traz, que é, por exemplo, de apresentar coisas que são contraditórias, coisas que são inexplicáveis, fenômenos bizarros. A geração, em particular, é um perigo. Porque é na geração que você vai ver como a reprodução dos seres vivos funciona mal. E é na geração que você não vai entender a especificação muito bem, porque a geração, o que ela te apresenta? A especificação como uma variação, que aí dizem, por exemplo, os filósofos materialistas franceses, essa variação nada te impede de pensá-la matematicamente como sendo uma variação que vai progredir para a dissolução da espécie. Então chega uma hora que você não tem mais espécie. É verdade. É verdade. Se você não tem mais espécie, como é que você pensa a unidade da espécie? Não pensa. Então a fisiologia, você tem que, ao mesmo tempo, reconhecer nela uma ciência filosófica, mas quando você faz isso, você evita o que ela pode trazer de consequências conceituais desagradáveis a partir da consideração experimental, né? Ou seja, da análise da experiência. Mas as duas coisas não caminham juntas, né? Você não tem um modelo teórico por trás do... Não. É interessante isso, porque aí, por exemplo, escreve o Hume na História da Inglaterra. A fisiologia da época. Isso. Fisiologia das luzes, que é a que a posterior não tem nada a ver com o câncer, ela é totalmente experimental, não tem conceito de finalidade, não tem nada a ver com o câncer. Esses modelos, isso que eu estou dizendo, não é má notícia, o câncer não pode resolver tudo. Aí tudo bem, a mecânica vai melhor. E a biologia, quando você pensa na teoria da evolução, é especializada a revisar muita coisa na crítica do juízo, embora isso em outro lugar. Sem a crítica do juízo tem uma contribuição importante para a teoria da evolução, mas não é tão importante assim. Vamos voltando. Então, por exemplo, para te dar um exemplo da fisiologia do século XVII e XVIII, que foi o que eu conheço. Se você puder, encaixa nisso, eu queria te fazer uma pergunta sobre sua frase final, né? Você falou que o Kant faz da ciência da vida, na verdade, uma ciência do ser vivo e a vida, com a vida sendo colocada no âmbito da experiência sensível interna. Você comentou. Como que isso entra nesse esquema? Eu fiquei em dúvida se isso era positivo ou negativo. É bom, por ser negativo é positivo, mas já chegou. Espera aí. A fisiologia moderna, então eu vou te dar um exemplo claro. O Hume, na História da Inglaterra, e a gente está falando aqui de um dos filósofos modernos que tem mais ojeriza a
qualquer ideia de finalidade, porque justamente a finalidade, ela suprime o que no Hume tem que ser tratado probabilisticamente, que é a própria ideia do indeterminado na experiência. Então o Hume está muito mais aberto para uma análise matemática da experiência integral do que o Kant. Tá vendo? O Hume escreve na História da Inglaterra o seguinte, que a maior descoberta da fisiologia, que fez com que a fisiologia moderna se soltasse da fisiologia antiga, na qual ela estava grudada há 1000 anos, foi a invenção do modelo da circulação do sangue pelo Harvey. E aí diz o Hume, e no entanto essa descoberta extraordinária foi feita a partir da aplicação de um preconceito totalmente injustificado das causas finais. Então você vai lá, aplica um modelo errado, equivocado, e aí você descobre um negócio, que no entanto aí você vai mostrar que funciona mecanicamente, só. Mas você estava com o modelo teleológico na cabeça. Mas isso não ajudou o Harvey? Nesse caso, o modelo teleológico ajudou o Harvey porque justamente forneceu a ele um fio condutor. Entretanto, inteiramente equivocado. Então é fortuito. Mas o que o está dizendo, é brilhante, olha que coisa maravilhosa. Você tem um modelo ruim na cabeça e você descobre uma coisa boa. Então é um pouco isso, né? Quando a fisiologia do século XVIII conseguir se desvencilhar da ideia de alma, segunda metade do século XVIII, o que eles põem no lugar da ideia de alma? A representação da ideia de corpo como metáfora. Então você tira um conceito filosófico e põe uma metáfora no lugar. Aí você fica com a metáfora feliz da vida, dizendo, olha, se você pensar o corpo humano, o corpo orgânico como um enxame de abelhas ou um cacho de uvas, você vai entender qual é a relação entre as partes. Aí você vai dizer, isso não é ciência. Não, mas justamente, o cara tira uma metafísica, põe uma metáfora e diz, então agora eu posso trabalhar? Isso não interessa nem ao Kant nem ao Schopenhauer. Tudo bem. Eu não estou dizendo que eles sejam ruins por causa disso, estou dizendo do jeito que eles pensam. Então, a fisiologia é essa ciência estranha, né? Arriscada, porque, obviamente, quando você começa a limpar a fisiologia da metafísica cartesiana, ela vai virando um materialismo. Aí tem outros problemas que o Kant corretamente está querendo evitar. E aí, eu não sei, estou tentando responder a sua questão, né? Quando você vai, então, no final da conclusão, né, da minha fala, o que ele está fazendo? É como se ele estivesse fazendo o seguinte, enquanto você tiver a vida, você não tem o ser vivo. Você não vai entender o que é o ser vivo quando você tiver a ideia do princípio vital, se esse princípio ele for a condição de possibilidade da existência desse ser organizado. Por quê? Porque o ser organizado ele não é um fato empírico, ele é um problema da razão, ele é um problema inventado pelo Leibniz, não pelo Aristóteles, porque o organismo do Kant é um organismo leibniziano e não aristotélico. Olha, esse problema ele vai ser resolvido quando você entender que a ideia de vida ela pertence, ela é, o nome vida ele descreve um estado, que é o sentimento de prazer e desprazer, que é concomitante a todo ato de desejo. Então é um estado sensível. E é por isso que no opus póstumo... É uma metáfora também. Então, mas o opus póstumo é menos bizarro do que parece, porque aí o que ele está dizendo no opus póstumo é o seguinte, olha, no fundo, como a própria ideia de vida é sensível, você não tem nenhum problema, você usa essa ideia de organização viva como um esquema da razão. Depois, em outras passagens, ele vai dizer, como você se sente organicamente, como corpo, se aplica esse esquema, se toma
o esquema da a sua própria sensação como o esquema dos outros corpos organizados. Então, o Marx leva isso para o Nietzsche também. Leva isso para o Nietzsche, claro, porque aí, justamente, você está beirando o Nietzsche aí o tempo todo, né? O tempo todo. O Kant ele está muito mais próximo do Nietzsche do que do idealismo alemão, do qual ele se sentia suficientemente distante. Cabe acrescentar, ele nunca leu Nietzsche. Mas o Lebrun também, né, naquela conferência lá que a Maria Lúcia e o Maurício transcreveram, fala, né, a crítica do juízo, você não precisa forçar muito para você adore tudo. Está no discurso. Só da crítica. Você tem adore tudo nietzschiano, você não precisa forçar muito, não, porque esse ser vivo, se esse cara do capítulo 83 e 84 não for o sujeito moral, mas ele for o ser vivo, então ele está fazendo a natureza dançar conforme a música que ele toca. Ele vai fazer o que ele puder para submeter a natureza. Você vai pensar a natureza, a sua imagem e semelhança. Você tem a sensação do corpo orgânico, você diz, então é orgânico. Aí você diz, esse cara é organizado e eu sou organizador. Você não precisa nas coisas que a gente projeta. Exato, e você nem reconhece aos outros. Aí é que vem o golpe de misericórdia. Ele é tão nietzschiano que ele nem concede aos outros animais a capacidade técnica. Que, no entanto, na história natural do Buffon, eles têm vários. O Kant diz, não, isso aí não tem imperativo hipotético, esses caras não sabem pensar. Está morrendo de medo, né? Que eles pensem e venham. O Buffon diz, né? A gente venceu a guerra contra eles e eles foram perdendo as capacidades que eles já tiveram mais desenvolvidas. É Nietzsche, né? Nietzsche puro. Você venceu a guerra, ele perdeu o direito de fazer o que ele fazia antes e você controla esse direito. Está indo para isso, claro, está indo para isso. Mas também está indo para uma outra coisa, que é justamente, vamos dizer assim, a possibilidade que o Kant dá, e é isso que eu tentei, de você pensar alguma coisa que é o seguinte, a força com que a causalidade teleológica se impõe no final do livro, ela não deve ser tomada ipsis literis. Porque, no fundo, esse organismo que o Opus Póstumo está um pouco escancarando, ele já está na crítica do juízo. E se você destrinchar o conceito de organismo na crítica do juízo, se ele fizesse isso, ele não ia chegar onde ele chega na crítica do juízo. Mas ele tenha feito isso para chegar onde ele queria chegar ali. Exato. Então é genial, porque no fundo, Então, voltando para a tua pergunta, a coisa que menos interessa ao Kant é fundamentar uma ciência. Na terceira crítica, é o que menos interessa a ele. Ele não está minimamente interessado nisso. Aí ficam esses caras hoje em dia, né? Rios e rios de páginas, né? Tinta gasta com isso e Dali Grant, sueco, União Europeia, norte-americano, para os caras dizerem que a crítica do juízo inventa a biologia. Pô, não sei, aí eu não sei. Isso eu não tenho. Mas eu acho o seguinte, que isso eu acho. Está sugerindo isso aqui. Que se você levar a sério essa ideia da fundamentação, de que de alguma maneira, né, está sendo pensado uma fundamentação da física, você teria que ser obrigado também a reconhecer a extensão em que a matemática, para o Kant, se torna uma coisa secundária. Isso eu acho bem importante. Aí tudo bem, porque aí o que importa é a física. A matemática, o que ela faz na crítica da razão pura, afinal? Ela não é modelo de nada, ela não é uma tese, ela não serve para organizar a experiência. A física é uma outra coisa. A matemática é um exemplo da aplicação da intuição. Ela é uma coisa maravilhosa, mas
Então, não sei, eu acho que tem muita coisa interessante essa coisa da relação do Kant com as ciências, que precisaria, não sei se precisaria, mas seria interessante explorar, seria legal explorar, porque a gente chega num lugar comum, né? Contra vários lugares comuns, né? Porque aí você vai chegando em umas coisas que você fala, pô, esse cara, na verdade, ele está sempre pensando isso, né? Como é que você... o ponto em que uma coisa... Vamos dizer assim, para você pensar... Eu vou colocar da seguinte maneira, então, para tentar responder a sua primeira questão, né, do modo como eu vejo. Para você pensar a filosofia transcendental numa relação de fundamentação com a ciência, você tem que estar ciente de que o conceito ele é mais e menos do que o princípio de uma ciência. E quando você reconhece isso, mais e menos, você vê para onde ele te leva, que não é essa positividade. Então, foi um pouco isso. Quer dizer, você tem a divisão matemática do espaço, é uma maravilha. E o organismo está onde? Ah, está no espaço. Não, só porque você quer estar no espaço. Não está em lugar nenhum. Então, portanto, você vai... O que é quantum discretum no segundo prefácio, a crítica da razão pura? A própria razão. É quantidade discreta, porque você tem a delimitação, a analogia orgânica que ele faz, a delimitação da esfera e a ligação entre as partes, como sendo uma ligação de determinação recíproca. E, portanto, elas são quantidades discretas. É o que Marx fala. Então, o organismo é essa razão. O organismo, enquanto organismo, ele é o quê? Diz o opus póstumo, enquanto coisa material, máquina. Reconheçamos de uma vez por todas, é máquina. Então é legal, porque aí aquela coisa também que o Schelling... Mas não está no espaço? Não. Não, enquanto organização viva, não. Não está no espaço, está na razão. Ah, sim, porque é uma ideia de organização. Mas tem alguma coisa para ali. Tem a máquina. Então, é a máquina? É, o que ele disse aqui. Por que é a máquina? Porque justamente um sistema em que uma parte determina a outra e elas funcionam reciprocamente é justamente a definição de máquina de tear que a enciclopédia francesa materialista oferece. Aí você lê o tear do Diderot e fala, é a ideia de organismo. Não, é o contrário. A ideia kantiana de organismo é a ideia de máquina. Na experiência, ele é máquina. E enquanto máquina, ele tem que ser pensado como a atividade de um artífice. E esse artífice, que é o artífice humano, o que ele faz? Forja sistemas. E, portanto, quantidades discretas que são, no entanto, projetadas pelo entendimento num espaço em que tudo seria indivisível se houvesse a identificação da matéria com o próprio espaço. Então, isso é o fundamento de uma ciência? Eu acho que não. Eu acho que isso é outra coisa. Eu acho que só um comentário. Eu acho que isso tem a ver com o problema da própria razão como sistema, que ela é contínua, você precisa do princípio de continuidade para unir os gêneros e as espécies, mas quando você olha para a natureza, você não acha os elos. Então, empiricamente, É descontínuo. É descontínuo. Você não acha os elos entre. Ele fala isso na crítica da razão pura, na verdade. Ele fala que você não, quando você olha para a natureza, você não consegue dizer que é contínuo. E por isso é um mas princípio... do ponto de vista da forma lógica do sistema, por ele tem que isso, ser. Isabel, é um princípio da razão da investigação da natureza, é um pressuposto da razão, a natureza não da ação. Sim. É o pressuposto. Quem usa esse adágio 8 vezes no seu livro? Verdade. Onde justamente o princípio da seleção natural ou da descontinuidade. Mas aí você é obrigado a pensar justamente representar como continuidade o descontínuo. É, que é o problema do arquétipo também. É o problema do arquétipo, do 81, Você do pensa 80. Um todo que é, na verdade, assim, claro, você organiza toda a multiplicidade dentro de uma imagem única. Exato. E que é totalmente diferente de você simplesmente projetar uma ordenação
taxonômica na própria experiência, que é o que tende a fazer o apêndice. Por quê? Porque justamente a organização taxonômica, ela assume uma ideia de ordem sem problematizar. Não? Esse conceito de metafísica sensível. Claro. É o que o Linneu faz. Aí o Kant vai lá e fala, a minha ideia de sistema é a do Linneu. É um problema essa ideia de ser a do Linneu. Então, de novo, né, a relação com a ciência começa a ficar mais interessante no sentido de que ela não é uma relação conflituosa, mas não é uma coisa que se... então o Kant ele não é um positivista, né, radical. Então olha, aqui está o fundamento, aqui está a ciência, aqui está o fundamento, aqui está a ciência, aqui está o fundamento. Não é isso. Depois quando ele vai com o éter no opus posto, não é estranho também, mas é interessante, porque aí o éter é a esquematização sensível do esquema transcendental da categoria. É a transição final. Ele diz, bom, a transição final do princípio para os princípios metafísicos e tal, é justamente dada pela ideia do éter do Lavoisier, porque aí o éter ele pode ser pensado empiricamente como correspondente do esquema transcendental da categoria do entendimento na crítica da razão pura. E aí você tem no empírico a correspondência perfeita ao transcendental. Isso também foi o Ricardo que me deu a... Ele falou, vai lá no negócio do éter, porque o éter é fundamental. O Lavoisier, quando Kant leu o Lavoisier, ele descobriu o que estava faltando. Mas aí é legal, porque o que estava faltando não existia antes. Em 1790, em 81, em 75, não existia. O éter... Exato. Que a gente não tem conhecimento. E aí ele vai lá e diz, não, na verdade ele não percebia, é um esquema transcendental atuando empiricamente. É o momento que você vai lá e pega o empírico e faz assim, ó. É meu. A razão chega a esse ponto. O entendimento chega a esse ponto. Então, tem uma coisa de a razão ficar cada vez mais senhora de tudo, né? Vontade de poder total, né? ¿Sabemos cuándo Kant conoció a Juliette Lavoisier? ¿Sabemos? ¿Temos... Quando? Não sei, isso eu não sei. Mas anos 90. O Ricardo me disse o seguinte, vai lá ler no Opus Póstumo, porque eu estava interessado nesse negócio no Opus Póstumo do organismo, ele falou, mas vai ler também o negócio do éter, porque o Kant leu o Lavoisier depois da crítica do juízo. Isso foi o que o Ricardo me falou. Ou alguma coisa nesse sentido. Tem que ver lá o que é. Tá? Esses caras que... Essa literatura filológica sobre o Opus Póstumo na edição da Academia Nova deve ter uma nota sobre isso. Eu usei a minha modesta tradução espanhola do Opus Póstumo feita pelo Félix Duque, que eu comprei em Buenos Aires em 1995. Tem um prefácio que é maior do que um texto. Eu comprei, estava em oferta em Buenos Aires. Eu comprei esse, o Teteto do Platão e o Sistema do Idealismo Transcendental do Schelling. Não, que eu guardei os livros e eles estão com adesivo da livraria. Então, mas dito isso, eu lembro de ter comprado coisa de filosofia legal, assim, que tinha 24 anos, estava bem acima da minha capacidade. Não que agora eu tenha, mas na época eu estava claramente acima da minha capacidade de compreensão, né? Teteto, Schelling. Mas o Opus Póstumo tem tradução portuguesa? Está em português? Não, acho que não. Oi? Não sei, versão portuguesa não tem. O Opus Póstumo? Não, vocês não fizeram. Como é que vai ter? Falar Vocês com aí. Mais questões? Tudo bem, né? Encerramos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.